Então falaremos agora da teoria de conhecimento em Platão. E nessa teoria a gente vai ver demarcados aqui os lugares da alma e do corpo. O lugar da alma e do corpo. O que toca a cada um. Primeiramente, lembrar que o cuidado do homem deve ser um cuidado como uma totalidade. É aquela frase latina, mens sana in corpore sano, ela é platônica. Ou seja, uma mente sadia num corpo sadio. Não é o corpo que produz a alma sadia, é a alma sadia que produz um corpo sadio. Essa, como eu disse anteriormente, trata-se de uma adoção da concepção órfica de homem. É a primeira forma de antropologia que a gente tem, antropologia filosófica. Os órficos, o orfismo, concebia o homem com essas duas realidades, com essas duas naturezas, material e espiritual. Então, o orfismo, assumido ali pelo Pitágoras, é um esquema balizador da filosofia platônica. Ler Platão é supor esta antropologia. A alma passa a ser a parte mais excelente do homem, mas não é aqui nunca um abandono ou um desprezo pelo corpo. Pelo contrário, é uma condição primeira para se cuidar do corpo. Então o corpo tem que ser submisso à alma. Isso é um detalhe importante. Para realizar bem, o homem deve conhecer primeiro o sumo bem. E então terá os efeitos precisos sobre a totalidade da sua vida, incluindo a vida corporal. Então, é tarefa da alma o conhecimento da verdade. A alma sábia é aquela que conhece a verdade, é aquela que pode produzir a felicidade, tanto do homem individualmente, quanto do homem cidadão inserido na comunidade. Desta forma, medicina e filosofia se equivalem. São campos demarcados, mas equivalentes. Por exemplo, Clemente de Alexandria diz o seguinte: segundo Demócrito, a medicina cura as doenças do corpo, a sabedoria livra a alma das paixões. Percebe? Então nós temos aqui dois campos bem demarcados, cada um com sua tarefa. O Epicuro também vai escrever assim: assim como realmente a medicina em nada beneficia, se não liberta dos males do corpo, assim também sucede com a filosofia, se não liberta das paixões da alma. Novamente, dois campos demarcados aqui. Só que as duas são imbricadas. Essa medicina da alma é condição também da medicina do corpo. Então, são duas funções da medicina que a gente vai ver em Platão. A primeira delas é não permitir a doença do corpo. Esta é a prevenção. É uma medicina preventiva. Segunda é restabelecer a saúde perdida. Então, é uma terapia. Prevenção e terapia. E temos também duas funções da filosofia equivalentes. Não permitir o vício e o erro, isso então é prevenção, e restabelecer a virtude perdida, é a terapia. Então, de um lado você tem a medicina do corpo, e de um outro lado a filosofia para efeitos morais e políticos também. Então, no caso da alma, para a alma, o necessário conhecimento da verdade. Se a alma não conhecer a verdade, nada no homem e na cidade funcionará adequadamente. O conhecimento da verdade, só ele, garante o império da alma sobre o corpo e o cuidado do homem como um todo. Isto é uma defesa de Platão.
Então, somente o sábio saberá administrar a saúde de uma forma totalizante. Então, a teoria do conhecimento de Platão é o conhecimento da verdade. Como é que a gente pode conhecer a verdade? Platão, nesse sentido, ele é classificado como idealista e natista. Idealista, né? Ele vai jogar a verdade para o mundo dos conceitos, o mundo das ideias. Né? Então, a alma, ela é portadora da verdade. Né? E a verdade foi velada, escondida, em razão das paixões do corpo. Justamente na parceria da alma com o corpo, né, para se dar existência ao homem, a alma sofre uma queda, né? Ela sofre um prejuízo, porque ela vai ser influenciada pelo corpo. Né? As verdades do corpo, os desejos do corpo são sempre todos imediatos. E a verdade da alma, ela precisa de um outro tipo de atitude, né? Porque aquilo que é imediato joga a gente para o mundo da aparência, para as coisas pontuais, enquanto que a verdade ela é universal. Né? Então ela não é pontual, ela é sempre geral, universal. Né? Ela deveria ser a condição para a gente ler de fato o que é pontual, o que é ocasional, aqui no mundo histórico, por exemplo. Né? E essas paixões, né? Paixão em grego é chamada de patos. Né? Patos também é o nome que se dá para a doença. Né? É o que nos atinge de fora e pode desequilibrar e fazer adoecer. Então, as paixões levam a isso. Né? Sentir amor, dores, ter desejos, tudo isso é patos. É o que faz todo homem ser um paciente. Né? Alguém que é acometido por algo de fora. A maioria dos desejos se origina no corpo, né? E produz ignorância na alma e produz a ignorância da alma. Né? O corpo, se ele é livre da alma, ele é perigoso. E ele é perigoso também para a alma. Né? O perigo para o homem como um todo também. Né? O homem que é alma e corpo, né? Prejudicando a alma, o homem não tem condições de se pautar pela virtude que garante a saúde total desse homem. Então é preciso, com urgência, recuperar a verdade original. Né? Essa verdade original ela é única, ela é universal. A palavra universal significa, ao pé da letra, ter uma única versão. Ela não se reparte, ela não se negocia. Um exemplo, se eu digo que matar uma pessoa é um mal, essa é uma verdade universal. Não importa as ocasiões, mesmo aquelas que são justificadas, matar é um mal. Se eu digo que torturar uma pessoa é um mal, essa verdade é uma verdade universal. Então, é uma verdade que não pode negociar com qualquer outra coisa. Né? Podemos até tentar justificar, né, como fazem, por exemplo, os utilitaristas, que em determinadas situações a gente pode torturar uma pessoa. Mas a tortura é um mal. Então, é isso que a gente chama de verdade universal. Ela tem que ter uma única versão. E ela vai passar a ser, então, um princípio na vida, né? Para a clareza dos atos que a gente tem que fazer aqui no nosso dia a dia. Para que a gente entenda bem a teoria do conhecimento em Platão, nós vamos falar agora de dois mitos. O primeiro deles é o mito da caverna e depois o mito de Er. O mito da caverna está lá no livro 7º da República e o mito de Er está no livro 10º, né, no último livro da República. Então vamos a ele. O que é o mito da caverna?
O mito da caverna é assim uma teoria do conhecimento. Nessa teoria, o Platão ele traça uma linha divisória, assim bem contundente, sobre dois mundos, separa dois mundos. Né? Ele vai dizer que existe um mundo sensível, este aqui que nós vivemos, que é o mundo histórico, o mundo da nossa experiência, da nossa existência aqui. Mas tem o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo dos conceitos universais. Esse mundo é abstrato. A alma esteve nesse mundo. Ao incorporar o homem, a alma veio para o mundo sensível. Esse mundo sensível é o mundo da caverna. Lá no livro 7º, esse mito de Platão é o mais popular mito dele. Todo mundo fala dele. Na verdade, o Platão está criando um ambiente aqui muito parecido com o cinema. A caverna do Platão é uma sala de cinema, praticamente. É a arquitetura de uma sala de cinema. Assim, brevemente, o que ele narra ali? Ele narra alguns prisioneiros que foram colocados desde pequenininhos, criados dentro da caverna. Eles não nasceram lá, foram postos lá. E eles passam a vida numa situação de prisioneiros, atados pelos pulsos, atados pelos calcanhares e pelo pescoço, obrigados a olhar o fundo da caverna. Atrás deles fizeram uma estrada, uma rua elevada, e nesta estrada passam pessoas portando objetos, conversando. E lá fora da caverna tem o sol, que coloca um canhão de luz que bate nessas pessoas e nesses objetos, projetando sombras na parede. A espécie de um filme que a gente roda no cinema. Tem as caixas de som, tem tudo lá. Esses prisioneiros só veem esses filmes, esse filme de sombras. E eles vão tomar isto como se fosse a realidade. Não é uma realidade assim verdadeira. Ela é uma realidade projetada como verdadeira. Então eles vão ficar enganados em relação à realidade. É uma ilusão que eles têm. Mas é só isso que eles conhecem. E aí o Sócrates está ali conversando com o Glauco, que são dois personagens que estão conversando nesta parte do diálogo. O Sócrates pergunta ao Glauco assim: e aí, o que você vê? O Glauco responde: olha, estranho o ambiente e estranhos prisioneiros. Sócrates responde: assim somos nós. Ou seja, o Platão está aqui numa convicção de que nós somos cavernosos, enquanto estamos neste mundo aqui. Todo mundo é cavernoso. Não importa que grau de conhecimento tenha, aqui, se a gente olha o mundo e considera o mundo pela nossa experiência, nós vamos ter aqui uma ignorância do mundo. Nós vamos ser cavernosos, certo? Então, ele faz isso. Aí, lá de repente, um prisioneiro é libertado. Esse prisioneiro, ele é libertado. Não diz lá que ele se liberta, mas que ele foi libertado. De uma certa forma, ele foi ajudado a se libertar. E aí ele olha todo o ambiente, a constituição ali do ambiente, e verifica que ele esteve enganado a vida toda. Esse prisioneiro busca sair da caverna, se lanha todinho. Quando ele sai da caverna, ele é acometido de uma cegueira temporária. Ele vai precisar de um tempo lá fora para converter o olhar. A conversão é um termo grego que o grego chama de metanoia, conversão do olhar, para que ele tenha competências de olhar a realidade mesmo. E aí ele vai treinando, ele sai à noite ao luar,
né? Durante o dia ele pode olhar a realidade através dos espelhos de água, de uma poça d'água. No momento em que esse prisioneiro consegue olhar para o sol, este é o momento máximo, é o ápice. O sol é a verdade. E então ele compreende tudo. Ele compreende que aquilo que ocorre dentro da caverna, né, é efeito daquilo que está lá fora. Né? Bom, imediatamente, esse filósofo, esse sábio, que agora é sábio, ele toma consciência de uma missão. Né? Ele pensa primeiramente nos companheiros que ficaram dentro da caverna e na necessidade que ele tem de abrir os olhos deles. Vou voltar para a caverna. O Platão diz lá no texto, no comentário dele, que nós, se quiséssemos o bem deste liberto, a gente ia querer que ele ficasse lá e não voltasse. Né? Quem atingiu a sabedoria, que fique lá no reino da sabedoria. Mas ele diz também que a ninguém é dado o direito de se furtar de uma responsabilidade na cidade. Porque, para Platão, aquele que adquire a sabedoria é aquele que pode ser mestre e é aquele que pode legislar e governar. A política deve ser exercida por quem atingiu a sabedoria, né? Para quem se tornou filósofo, de uma certa forma. Então, esse é o mito da caverna, certo? Agora, o mito da caverna, ele é uma alegoria, ele é um conjunto de metáforas, né, que significa, cada coisa vai significar uma fase aí do conhecimento. Então, ele divide, o Platão, a realidade existencial, né, o plano da existência, que a gente chama de imanência, e a realidade essencial, que é o mundo fora da caverna, que é o mundo da transcendência. Então, ele divide aqui imanência e transcendência, passa um risco, né, dizendo que são dois mundos separados, né, que todo sábio tem que fazer a transcendência de um mundo para o outro. Né? Só assim a verdade será assegurada. Né? No mundo sensível, esse mundo é o mundo das aparências. Né? É onde nós temos a eicasia. É o mundo dos ícones, das imagens que a gente pode captar com os olhos, ou de sons que a gente capta com os ouvidos, né? Com os sentidos do corpo, são os sentidos corporais. Né? Dois deles a gente pode perceber coisas de perto e de longe, que é a visão e a audição, mas três outros nós precisamos tocar nas coisas, então elas têm que estar muito perto, que é a questão do gosto, do olfato e também do tato. Né? Com esses 5 sentidos, o corpo tem acesso ao mundo, tem a percepção do mundo. Só que essa percepção, ela é uma percepção de cavernoso. A gente tem que migrar para um mundo abstrato, para um mundo inteligível, que é o mundo das essências. É o mundo não mais da eicasia, mas do eidos, das ideias puras, dos conceitos puros. E este aqui só a alma racional atinge. Então, o Platão ele faz essa linha divisória aqui. Então, ele vai dar um acento muito importante ao mundo inteligível. Para dar um exemplo a vocês, o Platão gostava da matemática e dizia que a matemática é a ciência que mais se aproxima da verdade, nesse esquema dele aqui. Por quê? Porque a matemática ela não existe na realidade. A matemática é uma atividade mental. Ela existe só na cabeça daquele que está olhando a realidade. Né? Por exemplo, uma operação 3 mais 2, 5, é uma coisa que está na minha cabeça. Porque no mundo mesmo lá fora, o que existe é a unidade. Outra, outra. Né? Como aqui na mão. Né? Aqui tem 5 dedos, mas esse 5 é uma coisa de síntese, de abstração da minha cabeça. Porque, na realidade, eu tenho esse dedo, este e este.
que são anatomicamente diferentes e com funções diferentes na mão. Então, o que eu tenho mesmo é a individualidade, né? A existência individual de cada objeto. Quando eu faço uma relação numérica, ela é mental. Então, esse mundo inteligível é como matemática. Eu posso, né, chegar a ela sem precisar da experiência, porque eu já compreendi isto lá antes, né? Então, é isso que o Platão faz. Então, o mundo sensível, ele é ao mesmo tempo o mundo da aparência, ele é material, ele é um mundo de imitação, ele é mimético, cópia ou simulacro. É o reino do particular, né? É um mundo concreto, é mutável, a gente percebe as mutações, é um mundo plural, de tantas coisas quanto há no mundo, e é um mundo, em relação ao conhecimento da verdade, ilusório. Porque quanto mais particular é uma coisa, mais eu fico distanciado do que é universal. Esse aqui é aquele mundo do Heráclito, o mundo que tem mudança, né? É o mundo dos sentidos corporais, é o mundo que produz, sobretudo, a doxa, as opiniões. O mundo inteligível é o mundo da essência, é um mundo formal, né, diferente do material, e é um mundo real. Ele não é mimético, é o real mais real. É o reino do universal em oposição ao particular. É um mundo abstrato em relação ao concreto. É um mundo transcendente, imutável, singular e verdadeiro. Então ele não é ilusório, ele é verdadeiro. É singular porque só tem esta verdade. Não é um mundo plural. Certo? E esse mundo só é atingido com a razão da alma, ou com a alma racional, né? Então aqui é que mora a ciência, a episteme, que é bem diferente da doxa, que é a opinião. Certo? Para vocês terem uma ideia disso, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, vamos pegar a flor, né? A flor, ela tem uma forma universal. A gente chama de flor, pelo conceito flor, todas as flores que há no mundo, né? Uma margarida, uma rosa, um hibisco, tudo é flor. Só que individualmente cada uma é diferente. O que é que nos faz dar o nome de flor para tantas flores diferentes? É que tem a ideia de flor, né? A ideia de flor. E aí a gente aplica isso no particular, para distinguir o particular, né? Mesma coisa com as rosas. A gente tem rosas de todo tipo, vermelha, branca, amarela, azul, né? Enfim. Mas quando a gente olha uma rosa, existe a ideia de rosa. É um conceito abstrato de rosa, certo? A mesma coisa, vocês vão ver lá nos slides, uma fotografia de Lewis Hine, né? Colocando jovens e crianças trabalhadoras no início do século XX. Todas elas são operários. Todas elas são pessoas, né? As crianças são crianças. A gente chama de criança toda e qualquer criança, não uma criança especificamente. Então a ideia criança é universal. A ideia operário, trabalhador é universal. Não importa quem vai ser. Certo? Então, o mundo da ideia, eu tenho a palavra trabalhador, o conceito trabalhador, que é universal, conceito criança, o conceito jovem, e no plano ali do mundo sensível, eu vou ter os exemplos de trabalhadores, os exemplos de crianças, né? Considerando cada criança em particular. É esse o esquema do conhecimento de Platão, né? A mesma coisa quando a gente fala de beleza, né? Existe o conceito de belo, conceito de justo, conceito de bom. Pegando aqui a questão do belo, o belo pode estar exemplificado em qualquer elemento da natureza, em qualquer rosto humano, em qualquer animal, né? Se eu disser assim, olha, um índio é belo,
eu estou particularizando, eu estou indo para o mundo da caverna. Mas eu preciso atingir o conceito de beleza, que isso é que é universal. Certo? Vamos parar por aqui, já a gente continua.